Passamos a apresentar Novo Nascimento. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora, Vale TV, com o programa Novo Nascimento, um órgão evangelístico e divulgação do Evangelho de Cristo, com o objetivo de trazer uma palavra ao teu coração, a cidade de Sapiranga, cidade de Campo Bom, também Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Portão, enfim, todos os lugares aonde está atingindo a Vale TV. E também pela internet, pela Vale TV Player, nós estamos em todo o mundo pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Nós temos uma palavra e nós queremos continuar falando hoje sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição que é uma verdade bíblica que se estende por toda a geração. Bendito seja o nome do Senhor, e nós precisamos entender a ressurreição dos mortos. Nós queremos ler uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 26, que diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que após 3 dias no ventre, ou no melhor, no seio da terra, a Bíblia diz que o Senhor rompe a barreira da morte e torna-se o primogênito dos mortos. A Bíblia diz que torna-se primogênito dos mortos. E ele vem, ou melhor, é enviado por Deus à cidade de Jerusalém. Quando ele ascendeu o céu, Jesus disse: olha, vocês ficam em Jerusalém até que do alto vós sejais revestido de poder. Então, para cumprir a sua palavra, Jesus volta a Jerusalém, aonde estão os discípulos, muitos com medos, muitos tementes por causa da perseguição que se levantara contra o povo de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor tinha dito que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Como a Bíblia é a verdade e Jesus cumpre com a sua palavra, a Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 1, que Jesus cumpre com a sua palavra, e retorna a Jerusalém para revestir os seus discípulos de poder, para revestir os seus discípulos de coragem, com o objetivo que eles saíssem por todo mundo pregar o Evangelho. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 2, que esta pregação do Evangelho, ela começaria por Jerusalém. Então, ele vai revestir os seus discípulos que estão em Jerusalém, vai capacitar os seus discípulos que estão em Jerusalém, para que começando a pregação do Evangelho, eles fossem por todo o mundo anunciando que o Senhor salva, cura e que batiza com o Espírito Santo. Ora, no livro de Lucas, capítulo de número 24, verso 47, a Bíblia diz, vamos ler aqui, Lucas capítulo 24, verso de número 47, diz assim, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações,
em todas as nações. E agora, o apóstolo São Lucas, ele diz assim, começando em Jerusalém. Então, de Jerusalém, deveria partir a pregação do Evangelho. De Jerusalém, deveria partir a pregação do Evangelho. Para quê? Para que se pregasse o arrependimento. Para o homem, ele tem que arrepender-se dos seus pecados. Ele tem que arrepender-se dos seus pecados. Para que haja remissão, isto é, para que seja apagado os seus pecados, primeiro tem que haver arrependimento. E Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu vou capacitá-los e vocês vão pregar o Evangelho a todas as nações, pregando primeiro o arrependimento. Nós temos visto e temos ouvido muitas pregações do Evangelho, muitas pregações do Evangelho, mas muitas vezes nós temos ouvido pregação do Evangelho sem arrependimento. E a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão. Ora, se você quer a remissão dos teus pecados, quer que o Senhor apague os teus pecados para não se lembrar mais, conforme a Bíblia nos diz, primeiro tem que haver arrependimento. Esse trabalho precursor, ele foi feito por João Batista, o último profeta na terra. Quando João Batista veio, ele veio pregando o Evangelho do arrependimento. Hoje está sendo pregado um Evangelho que não há necessidade de arrependimento. Você vem como está e permaneça da maneira que você está. Você pode cometer todo tipo de atrocidade e você pode vir ao Evangelho. Mas eu quero dizer nesta oportunidade que o Evangelho que está sendo pregado aqui no programa Novo Nascimento, é preciso arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há, Deus não tem condições de perdoar os teus pecados, as tuas transgressões. Agora, quando você se arrepende, e aí, seja o que você cometeu, e você se arrepende, Deus é poderoso para perdoar os teus pecados, isto é, para remir os teus pecados. No livro de Mateus capítulo 15, verso de número 24, Jesus disse, eu não vim, ele dizendo no livro de São Mateus, capítulo 15, verso 24, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, se ele veio para as ovelhas perdidas, então a todas as ovelhas que estão perdidas, que estão magoadas, que estão tristes, que estão cabisbaixo, que estão abatidos, o Senhor tem condições sim de apagar os teus pecados, as tuas transgressões. Agora, a primeira coisa, arrependimento. Arrependimento é uma palavra que muita gente não dá valor, mas hoje muita gente está pregando o evangelho de benécias, evangelho se você quer uma casa nova, se você quer ficar rico, se você quer um carro novo, mas você não há necessidade nenhuma de arrependimento. Isso não é evangelho. Porque neste versículo que nós lemos, a Bíblia diz que quando o Pai ressuscitou o seu Filho Jesus, lá no capítulo 12, verso 40 do livro de Mateus, ele disse, importa que o Filho do Homem, ele ressuscite no terceiro dia. E assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem, assim o Filho de Deus, também vai ficar 3 dias no seio da terra, e depois ele vai romper, e aí o Deus vai mandar, após a ressurreição, ele vai mandar o seu Filho, enviou a vós, para que nisso vos abençoasse.
A Bíblia diz que primeiro Jesus veio abençoar os seus discípulos, isto é, ele veio capacitá-los, ele veio encher eles de glória, ele veio encher eles de poder, e para que cada um deles desviasse das vossas maldades. Né? Olha, aqui então o Senhor veio, após a ressurreição, para nós nos desviar da maldade. Porque nós não podemos ficar da mesma maneira para pregar o Evangelho. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Sem arrependimento não há remissão de pecado. A Bíblia diz no capítulo 5, verso 31 de Atos dos Apóstolos, aqui, ó, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Observe a palavra, aqui no capítulo 5, verso 31 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que primeiro, arrependimento, depois a remissão dos pecados. Então, primeiro vem o arrependimento. E aqui, quando o apóstolo São João, ele está pregando o arrependimento e que há conversão de primeiro, 3.000 almas feita pelo apóstolo São Pedro, e depois mais 5.000 almas quando Pedro e João estão pregando. E observe que eles começam a ensinar primeiro eles começam a ensinar arrependimento. Então, o Senhor, ele ressuscitou, Deus ressuscitou o seu filho, tornando ele um príncipe e salvador. Salvador. Agora, muitas vezes nós temos ouvido o Evangelho, e esse Evangelho é um Evangelho de benestes. Mas primeiro tem que haver remissão. Primeiro tem que haver arrependimento e depois remissão. Primeiro arrependimento e depois remissão. Amém? Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida falando hoje, ou melhor, continuando ainda falando, porque nós vamos ainda continuar o programa seguinte, nós vamos continuar falando sobre ressurreição dos mortos. Uma coisa que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E hoje muita gente ainda não crê na ressurreição. Eu falei sobre Paulo, quando eu falava à igreja de Tessalônica, ele disse, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Então nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores, nós voltamos em seguida. Fique ligado.